Olá, gente, tudo bem? Hoje a gente vai analisar, a gente não, Cacá Bizoc vai analisar Brasil e Cuba, aquele jogo histórico de 96, aquele jogo que todo mundo lembra, quem assistiu a Olimpíada de Atlanta, quem gostava de vôlei lembra, quem não gostava de vôlei também lembra, porque esse jogo parou o Brasil. Você lembra dele, Cacá, onde você estava naquela noite? Você não vai acreditar onde eu estava. Eu estava em Fortaleza, numa casa noturna, com um telão dentro dela, todo mundo assistindo o jogo. Nossa, que impressionante. Esse é aquele tipo de jogo, é que nem final de Copa do Mundo de futebol. A gente lembra com quem estava, onde estava. Eu lembro que aconteceu tarde da noite, né, por causa do fuso de Atlanta. E eu fui dormir muito chateada, muito mal, porque eu acreditava que a seleção feminina iria conseguir a classificação para a final pelo que ela fez na fase classificatória. Mesmo pelo que fez nesse jogo, né, Vanessa? Foi um jogo de altíssima qualidade. O Brasil tinha tudo para vencer, mas foi uma história que foi construída por duas equipes, né? Se fosse qualquer outro adversário, eu acho que o Brasil passaria para a final. Mas pegou essa super seleção cubana, considerada por muitos a melhor do século, né? E até por uma votação da Federação Internacional de Voleibol. E não, foi um jogo que qualquer um dos dois lados podia vencer, Vanessa. Acabou dando Cuba, porque foi crescendo na partida, principalmente em defesa e ataque, coisa que o Brasil tinha conseguido neutralizar um pouco no início, e aí não teve jeito. Aqui a gente tem a escalação do Brasil com a Ana Flávia. Hoje a Ana Flávia é empresária. A gente vai ver também Fernanda Venturini, Ana Moser, Márcia Fu, Ana Paula. Quem mais, Cacá? Irna, Fernanda. Virna também é uma das melhores seleções brasileiras de todos os tempos. Durante a transmissão desse jogo, que o Sport TV exibiu, a comentarista Dulce Thompson, ela até comentou que essa daí era uma espécie de final antecipada. E era mesmo, viu? Acho que Rússia e China, que chegaram nas semifinais também, não tinham uma qualidade de jogo como essas duas seleções. Foi uma pena, porque Cuba acabou perdendo na fase de classificação e esse cruzamento aconteceu antes. Mas era para ser Brasil e Cuba a final dessa Olimpíada de Atlanta. E aqui, para quem começou a acompanhar o voleibol Kaká só depois de 98 a 99, viu um voleibol muito diferente do que é praticado hoje, com regras diferentes, posições diferentes das atletas, né? Elas exerciam mais de uma função em quadra, e Cuba, então, nem se fala, porque jogava num sistema completamente diferente do mundo todo. Isso que foi interessante, né, Vanessa? Eu até precisei transformar a minha planilha de análise, porque a planilha estava pronta para contagem seguida, né? Sem a vantagem. E aí, ainda em 96, foi a última competição olímpica nesses moldes, né? Com essas regras antigas, a equipe só fazia ponto quando tinha o saque. Então, você rodava a primeira bola, você evitava que o adversário fazia ponto, mas não fazia ponto. Então, era um jogo mais tranquilo, entre aspas, porque quando você tinha a posse do saque, você podia até errar. O máximo que aconteceria era você não fazer um ponto. E hoje não. Hoje você erra qualquer bola e é ponto para o adversário. E como que foi esse primeiro set? Um primeiro set totalmente dominado pela seleção do Bernardinho. Foi um show de bola. O Brasil defende muito. Cuba, que tem, né? No ataque, a principal arma, não conseguia pôr a bola no chão. O Brasil ou amortecia no bloqueio e deixava a defesa trabalhar, ou mesmo as bolas mais fortes não caíam com facilidade. E Cuba fez um primeiro set em que eu acredito que na cabeça de todas elas passou assim: hoje não vai dar. Porque o Brasil rodava com facilidade, vencendo o bloqueio cubano e defendia muito. Então, essa contagem aí, que acabou 15-5 para o Brasil, foi um primeiro set de muita defesa e aproveitamento de contra-ataque. Para a gente ter uma ideia dessa diferença, Vanessa, o aproveitamento de ataque das cubanas foi de 12%. É irreal. Nossa, Né? Kaká, 12%. 12% Uma no seleção que primeiro tem set. tinha, né? Mireia Luiz, Regla Torres, Carvajal, 12% é impressionante. Exatamente, foi um set atípico. A seleção cubana saiu desse primeiro set sabendo que não tinha jogado
não tinha entrado ainda na partida, né? Enquanto que o Brasil, o aproveitamento de ataque era de 41%. Outra característica desse jogo, Vanessa, é que as equipes recebiam o saque sem o líbero. Então, todas as jogadoras participavam da recepção, né? Algumas ficavam mais escondidas, com um pouco de menos quadra, e a gente via elas atacando por todas as posições. Então, o Brasil atacava muito pela posição 1, com a Virna, com a Ana Moser, com a Márcia Fu. A gente via a Ana Paula passando, a Ana Flávia passando, as cubanas também no passe, Carvajal sofrendo muito com o saque brasileiro. Então, era um jogo realmente diferente, né, do que hoje a gente está acostumado. E você falou aí da Regla Torres. Foi uma pena que Cuba foi tão mal nesse primeiro set, porque a Fernandes, que começou como central, ela foi substituída pela Regla Torres. E esse foi um dos segredos para a virada do jogo de Cuba, porque a Torres entrou e aí, depois no final, eu vou falar o que significou tudo isso, né? Mas o time do Brasil muito bem, e a gente não pode falar que o time de Cuba também defendeu pouco, não. O time de Cuba também defendeu muito. Só nesse primeiro set, Vanessa, foram 15 defesas do Brasil e 13 de Cuba. Então, um jogo parelho. O que desequilibrou mesmo foi o aproveitamento de ataque. Enquanto o Brasil aproveitava essas defesas e conseguia transformar em pontos, Cuba não. Cuba defendia, mas não usava um dos fundamentos melhores, né, que elas têm, que era o ataque. E aí foi 15-5 num show de bola do Brasil. Eu acho que podia ter sido mais difícil, que aí a Fernandes não teria saído e o Brasil também não teria entrado. Não que o Brasil se desconcentrou, nada disso, mas ele pegou uma seleção cubana muito mais forte a partir daí, né? Esse primeiro set foi um chacoalhão nas cubanas, que entraram para o segundo set já com outro jogo. E uma coisa que eu queria destacar também, Vanessa, daqui a pouco a gente vai para o segundo set, era que muito se fala que Cuba foi uma seleção que só jogava com bola alta. Cuba joga essa partida com muita velocidade. A Mireia ataca a bola chutadas na ponta. Fala assim, mas a Mireia só atacava a bola alta. Não, a gente vai, mesmo pelas imagens, dá para ver em vários momentos 3 jogadoras de Cuba já próximas à rede, de tão rápido que esse time jogava, né? Olha aí, a gente vê nessa imagem 2 jogadoras de rede fazendo combinação de ataque em primeira bola. Então, essa história de que Cuba era um time que jogava só com bola alta, nada. Cuba jogava com muita velocidade sempre que podia. É que tinha uma inconsistência na recepção que não permitia que isso acontecesse sempre. Aí a gente já está no segundo set, Vanessa. Um set que vai acabar em 15-8 para Cuba. Olha aí a bola que eu falei, né? A Virna atacando do fundo 1. Esse segundo set, Cuba, além de ter a Regla Torres, Cuba começa a mudar um pouco a forma de jogar, né? Um jogo muito centralizado nas ponteiras e nas centrais. A Costa, que era uma das 2 levantadoras, vale a gente lembrar que Cuba jogava num sistema diferente do Brasil e da maioria das outras seleções. Cuba jogava com 2 levantadoras. A levantadora que estava no fundo infiltrava e sempre Cuba tinha 3 jogadoras para atacar, né? A levantadora que não estava na rede, ela virava oposta, era isso? Não, a levantadora que não estava na rede é a levantadora, ela que fazia os levantamentos. Quem passava a ser atacante era a levantadora que estava na rede. Então, a Acosta, quando estava no fundo, levantava e quando estava na rede, atacava. Só que tanto a Costa como a Ofarril, elas não receberam tantas bolas. A opção era mais com Mireia, com Carvajal, com Regla Bel, com Torres. E esse segundo set, Cuba já começa a distribuir diferente. E o bloqueio brasileiro passa a não ser tão eficiente quanto foi no primeiro set. E isso dificulta para a defesa brasileira, Vanessa. Nessa época, se passava com quantas jogadoras? Eu vi uma imagem aqui, lembrando que a gente está com imagens, com fotos do jogo por conta de direitos de imagem da partida. Eu vi uma foto aqui do jogo, Kaká, parecia que o Brasil estava passando com 5 atletas, era isso mesmo?
Isso mesmo, às vezes passava com 5, às vezes com 4. A Ana Moser, muitas das vezes, principalmente quando ela estava no fundo, ela ficava escondida, né? Cuba tinha 5 jogadoras quase que o tempo todo expostas para a recepção, muitas vezes recebia só com 4, né? Essa quinta jogadora era coberta por outra passadora, mas era um tempo em que todo mundo fazia tudo, né, Vanessa? Eu assistindo a esse jogo, Kaká, eu fiquei com uma dificuldade de entender as posições das cubanas. Eu sei que a Regla Torres e a Carvajal são as centrais, mas elas mudam o tempo todo ali dentro de quadra. Hoje a gente está acostumado com as posições específicas. Você não, eu pelo menos leiga, né? Não consigo identificar tão bem o que a Mireia era, o que a Regla Bel era. Então, a Bel e a Mireia eram as ponteiras, né? A Regla Torres e a Carvajal as centrais. E a Costa e a Ofarril as levantadoras que viravam também atacantes quando estavam na rede. Nesse segundo set também, a Ofarril vai mal e é substituída pela Esquerdo. A Esquerdo entra, não fica o jogo todo, volta a Ofarril no quarto set, no terceiro set, mas Cuba muda a forma de jogo e passa a aproveitar mais os ataques. Tá? Esses ataques que a gente viu no primeiro set eram da ordem de 12% de aproveitamento, Vanessa, eles vão para 27%. E o bloqueio de Cuba começa a inibir um pouquinho mais as jogadoras brasileiras. E o ataque brasileiro, que teve um rendimento de 41%, cai para 28%. Aí o jogo fica mais cubano que brasileiro. Né? Aquela dificuldade que o Brasil esperava com o bloqueio e o ataque cubanos começa a aparecer nesse segundo set. Então, se a gente puder fazer uma análise um pouco mais resumida, a gente fala assim, bom, o jogo começou no segundo set, né? Era o que a gente esperava, dificuldade, o aproveitamento de ataque de Cuba. Então, isso começa a partir desse segundo set, os dois times defendendo muito, né? As defesas, a soma do primeiro e do segundo set, vão para 36 defesas brasileiras contra 32 de Cuba. Então, é um jogo que a bola fica muito tempo no alto, né? E o Brasil, que veio bem no segundo set, não consegue aproveitar tão bem os contra-ataques nesse segundo set. É até curioso falar que Cuba defendeu tanto quanto o Brasil, porque o jogo delas sempre foi mais de força do que de volume. Exatamente. Mas era um time que se valia muito do posicionamento do bloqueio para defender. Então, elas se posicionavam sabendo que o bloqueio ia inibir as atacantes e que elas iam precisar tirar do bloqueio. Então, as cubanas defendiam mais por bom posicionamento do que exatamente por habilidade, né? Por contar com um bom bloqueio. Outra característica desse segundo set foi a melhora da Regla Bel. A Regla Bel, que não fez um bom primeiro set, arrebenta nesse segundo set, né? E passa a ser a opção, uma opção também de ataque pela ponta a partir do segundo set. Então, ela se reveza com a Mireia na posição, né? Exatamente por cruzarem na formação inicial, mas com rendimento que aí sim a gente fala assim, Cuba está inteira no jogo. É a partir desse segundo set que a gente acabou de ver uma foto aqui do banco de reservas de Cuba com a Ruiz e o Mica Ruiz de costas, ela que ainda não era, e o Mica Ruiz aí nessa Olimpíada, ela se destacou muito na Olimpíada seguinte, a de Sydney, e também Thay Agüero, que depois se destacou pela Itália. É engraçado, né? Ver a Ruiz e a Agüero no banco, né? Para ver a qualidade desse time. Exatamente. O Sport TV reprisou recentemente esse jogo, foi muito legal. Reprisaram até quase no horário desse jogo que passou na época, né? Acho que eles começaram a reprise 11h59, foi assim, tarde da noite. E a Fernanda Venturini fez uma live em paralelo com a transmissão do jogo, e ela ficava comentando essa partida. E durante a live, ela falou que se o Brasil tivesse tido a Ilma também à disposição nessa partida, talvez o final tivesse sido diferente. A Ilma, ela se machucou durante essa Olimpíada e não conseguiu mais ajudar a seleção brasileira. E a seleção ficou com essa limitação de atacante. Você acha que faltou a Ilma aí nessa partida? Eu acho que ela poderia ajudar. Em alguns momentos que o Brasil teve dificuldade para rodar, mesmo que ela não tivesse condições plenas, ela poderia entrar no lugar ou da Ana Moser, né? Não digo nem da Márcia Fu, porque a Márcia Fu foi muito bem nessa partida,
né? E tal, mas uma inversão com a Fofão poderia ser altamente importante. E é uma pena, porque o jogo contra Cuba, eu acho que foi a Ana Moser que falou num dos nossos programas, que o Brasil precisava jogar 120% e Cuba está abaixo de 100%, né? E Cuba, em alguns momentos, mostrou fragilidades nessa partida. Foi quando o Brasil conseguiu se aproveitar. A Ana Moser, que estava vindo de uma lesão gravíssima, ela tinha acabado de se recuperar para jogar essa Olimpíada. A gente falou sobre o banco de reservas de Cuba, mas no banco brasileiro tinha ali Leila e tinha a Fofão também, que elas também se tornariam protagonistas da seleção em Sydney. E tem a Filó, né? Que é a Filó que pouca gente conhece. Se não fosse a Filó, nós não teríamos conquistado a medalha de bronze contra a Rússia na partida seguinte. Foi a jogadora, entrou e arrebentou. E se não fosse ela, a gente não teria tido essa primeira medalha do vôlei feminino em Olimpíada. Isso, o time estava batidíssimo pela derrota e por tudo o que aconteceu após esse jogo, né? Delegacia, manchetes policiais, briga no vestiário. E a Filó entrou naquela partida contra a Rússia na decisão da medalha de bronze e ajudou a seleção a conquistar, a subir ao pódio. O que dá para falar mais desse segundo set, Kaká? Não, esse segundo set foi isso que aconteceu. O crescimento de Cuba, o Brasil absorvendo um pouco o golpe, mas sabendo que tinha do outro lado novamente uma seleção que era a cubana do jeito que a gente esperava, né? Essa entrada da Fofão aí, só para comentar, ela entrou em alguns momentos do jogo, a partir desse set, no lugar da Ana Moser para sacar, né? E a entrada da Fofão foi importantíssima, porque nesse set ela fez com que o Brasil abrisse uma vantagem boa no finalzinho. Esse terceiro set, ele mostra, por uma razão simples, como foi a construção desse jogo, né? Por que o Brasil não conseguiu ganhar de Cuba, já que a Virna foi tão bem e a Marcia Fu foi tão bem? Porque nós não tínhamos duas centrais à altura das duas cubanas. Ana Paula foi uma baita jogadora, Ana Flávia foi uma baita jogadora, mas a gente precisava mais para poder conter Reglabel e Carvajal. Tanto que a Ana Paula faz o primeiro ponto de ataque do jogo apenas no terceiro set, né? Nós não temos Ana Paula e Ana Flávia bloqueando com regularidade durante o jogo. Elas não conseguiam chegar na qualidade de jogo de uma Carvajal e de uma Regla Torres que foi escolhida pela Federação Internacional a melhor jogadora do século, né? E a Carvajal, que para muita gente era melhor do que a Regla Torres. Então, aí a gente vê o que faltou para o Brasil nesse período. E quando que a gente conquista a primeira medalha olímpica de ouro, Vanessa? Quando a gente tem a Fabiana, quando a gente tem Valeuska, Thaisa, jogadoras que têm mais de 1,90 m, né? Exatamente. O Brasil, nesse terceiro set, acha um caminho melhor para rodar as bolas em cima das levantadoras cubanas. A Virna vai muito bem no ataque, tem um rendimento impressionante, é a melhor atacante brasileira na rodada de bola, né, no side-out, a partir do saque cubano, mas ela não vai tão bem no contra-ataque. Se a Virna tivesse o mesmo rendimento que ela tinha no ataque, no contra-ataque, talvez as coisas também pudessem ser diferentes. Por que acontece isso, Kaká? Na teoria é a mesma coisa, é um ataque. Mas então, emocionalmente é diferente para a jogadora decidir o contra-ataque? Não, é diferente por causa da própria movimentação que ela precisa fazer e das condições que ela enfrenta, Vanessa. O ataque, a jogadora está posicionada para receber o saque e quase, na maioria das vezes, pronta para fazer a movimentação sem problemas. Na defesa, ela nunca sabe se ela vai ter que ir para o chão, se ela tem que abrir um pouco mais, o quanto ela está longe para se posicionar melhor para atacar, né? O contra-ataque acaba ficando numa condição, às vezes, muito mais difícil de resolver e também numa condição que você tem um bloqueio do lado de lá mais forte, porque a defesa não tem tanta qualidade quanto a recepção. Então, nesse ponto é que, às vezes, alguns jogadores mostram diferenças de rendimento, né? A gente acabou de ver aqui no placar 13-11 Cuba. Se o Brasil tivesse ganhado esse set, quarto set, o Brasil estava ganhando de 2-1 o jogo e estava muito próximo no placar, no quarto set. Isso.
É. Mas o Brasil jogou bem o quarto set. E teve momentos ali que chegou muito perto de ficar à frente de Cuba, né? Mas não conseguiu passar Cuba. Outra coisa que melhora também a partir do terceiro set, nesse quarto set fica mais evidente, Vanessa, é a pressão que Cuba começa a impor. No saque, saca muito na Márcia Fu e na Ana Paula, e as duas têm em alguns momentos uma instabilidade no passe que dificulta. E quando Cuba começa a fazer pontos mais constantemente, ela joga a pressão para o adversário, né? E Cuba cresce na partida. Então, isso prejudica bastante o Brasil. A Ana Moser, nesse quarto set, ela volta a pontuar, para você ter uma ideia, quando o placar estava 3-7. Cuba vencia por 7-3, ela não pontuava desde o segundo set. Então, nós tivemos aí momentos que algumas jogadoras do Brasil, nesse caso a Ana Moser, praticamente saem do jogo e voltam só na metade do quarto set, né? Como eu falei, o Brasil nesse quarto set chega a fazer 7-7, né? É um momento que a regra Abel não vai bem, o Brasil consegue bloquear um pouco mais, e aí Cuba volta a fazer o quê? Jogar com o menos provável. Então a Ofa Hill começa a atacar mais, coisa que ela não estava fazendo, né? A Acosta roda principalmente os contra-ataques, e o Brasil continua não rodando com as centrais. A Fernanda insiste com a Ana Flávia, insiste com a Ana Paula, e ou elas são bloqueadas ou elas são amortecidas. Elas não conseguem rodar. Foi um erro de estratégia? Não, foi uma dificuldade. A Fernanda precisava tentar jogar por ali, para poder ter outras opções, para não ficar dependendo só das ponteiras, só do jogo pela extremidade. Mas ela não consegue ter efetividade, né? E aí o jogo fica igual, Vanessa. E a defesa de Cuba, por incrível que pareça, a partir do quarto set, passa em rendimento o time do Brasil. Cuba defende, na soma dos 4 sets, 84 vezes contra 74 do Brasil. Está defendendo mais, atacando como Cuba, bloqueando como Cuba. Entra no quinto set de um jeito mais confiante do que em qualquer momento do jogo. E provocando como Cuba. A gente viu no primeiro set a Mireia Luiz tomando cartão amarelo porque comemorou de frente. Nesse quarto set também a gente viu o Bernardinho fazer algumas mudanças, né? Cacaída entrou, Fofão entrou, Filó entrou. Então, a Ida entra numa tentativa de ter um ataque um pouquinho melhor, né? Ela faz um ponto de ataque, mas não consegue bloquear, não consegue fazer mais nada. A Filó entra para tentar um bloqueio ali num momento importante. A Fofão entra só para o saque. A gente vê aí a Ana Moser voltando para a recepção, né? Mas o Brasil não tem uma possibilidade de mudança como teve Cuba, em que saiu a Fernandes, entrou a Regla Torres e continuou e mudou o jogo. Sai a Bel, entra a Gato, para a Bel poder respirar e voltar no quinto set novamente com força total. Então, faltou também para o Brasil essa possibilidade que Cuba tinha, de ter no banco jogadoras que pudessem mudar o ritmo da partida. Falava-se nessa época que o banco brasileiro não estava à altura do time titular, como hoje a gente vê nas seleções masculina e feminina do Brasil, um banco tão bom quanto o time titular. Sim, é verdade. A gente tinha um sexteto ótimo, né? Tinha a Ilma, tinha a Fofão, que poderiam entrar ali numa inversão, mas para um jogo contra Cuba e contra a Rússia, as nossas centrais ficavam devendo, apesar de toda a qualidade técnica. Mas já era uma transição para o que a gente conhece hoje. Para quem quer jogar voleibol, precisa ter meios altos. Cacai, como que era feita a estratégia de um técnico para administrar o jogo? Porque hoje se joga com 25 pontos, tem a parada técnica no 8º ponto, no 16º ponto. Como que era administrar o jogo com vantagem e com 15 pontos? Então, essa questão da vantagem, Vanessa, se a gente for pensar, ela não muda muito em relação à dinâmica toda do jogo, né? Porque você precisa receber o saque, se você não conseguir derrubar a bola, o adversário faz ponto, mas você podia, na hora de administrar o placar, você podia ter o domínio sobre isso. Você estava perdendo, por exemplo, por 12-5. Você sabia que você precisava rodar um saque mais forçado, ia conseguindo. Depois de 20 bolas jogadas, você encostava no placar. Hoje, se você tem uma abertura
no marcador dessa magnitude, acabou o set. Você não consegue mais buscar. Então, era mais na questão da administração do set que acaba tendo essa mudança. E a pressão psicológica para cima dos jogadores, né? A gente acabou de ver aí no Banco de Cuba, acho que as duas grandes lendas do voleibol cubano em relação a técnicos, Eugênio Jorge e Antônio Perdomo. Kaká, entramos no tie-break. Estamos no tie-break. E o tie-break, a grande dificuldade do Brasil foi que Cuba sempre ficou na frente. E Cuba ficando na frente, podendo forçar o jogo, aí é terrível. Aí não tem como, né? Cuba podendo pressionar, sempre à frente, o Brasil correndo atrás, precisando buscar um placar adverso. O Brasil não teve força para isso. Tanto que essa diferença aqui, ela foi quase sempre mantida durante o quinto set, né? O Brasil roda com facilidade no quinto set, mas não consegue pontuar. A hora que tem o saque, Cuba também consegue rodar com facilidade, né? O Brasil, nesse quarto set, erra mais também, coisa que não vinha acontecendo. O número de erros era mais ou menos proporcional, Cuba e Brasil erravam o mesmo tanto. E num jogo, o quinto set, nessas regras antigas, já era o tie-break, né? Então aí já não tinha vantagem. Tanto que o set acaba em 15 pontos no sistema de tie-break. O Brasil erra 4 vezes e Cuba erra apenas uma. Se a gente for pensar, é a diferença do set, no número de erros, né? O contra-ataque do Brasil, que vinha tão bem, o Brasil desperdiça 3 ataques de 4 que teve chance. É a diferença do set. Se a gente for ver do lado cubano, de 4 contra-ataques, Cuba desperdiçou apenas 1. É a diferença do set. Então é uma pena, porque foi um jogo disputadíssimo, com as duas equipes tendo possibilidade de ganhar, e acabou sendo de Cuba. E aqui, Vanessa, eu vou fazer, a gente está caminhando aí para o final do jogo, para o final do set, aquela comparação que eu falei dos meios de rede. Sabe quantos pontos as meios de rede do Brasil fizeram em toda a partida? Quantos, Kaká? 4 em toda a partida. Ana Flávia fez quantos e Ana Paula fez quantos? Já eu passo para outra planilha para falar isso. Mas chuta aí, as jogadoras de Cuba. Numa partida de 5 sets e numa partida também, como se jogava com a vantagem, as jogadoras atacavam mais, né? Isso. Não digo pontos, né? Pontos conseguidos, ou de vantagem ou de pontos mesmo. Sim. Agora as cubanas, eu vou chutar, Kaká, 12 pontos. 12 pontos? As duas Pode juntas. Aumentar. 20. Pode aumentar. 32. 32 pontos. 32 pontos contra 4 de Ana Paula e Ana Flávia. De ataque, né? De ataque. Mas é impressionante, né, Vanessa? É uma diferença tremenda. Aqui o total de pontos, né, de bolas que foram favoráveis ao Brasil, tanto na vantagem quanto no ponto, a gente tem 5 da Ana Flávia e tem 8 da Ana Paula. Tá? E eu não estou falando só de ataque, mas a gente tem da Carbarral, olha só, que foi o nome do jogo, 24 e a Torres, 17. Aqui a gente já tem imagens da briga. Cuba acabou de fechar o jogo, acabou de se classificar para a final olímpica. As cubanas que vinham de um título em Barcelona, e o Brasil também parou na semi, na edição de Barcelona. Não, eu volto a falar. Eu não estou dizendo que Ana Paula e Ana Flávia sejam jogadoras ruins. Elas foram 2 das melhores que a gente já teve. Mas para jogar contra a Regla Torres e Carbarral, a gente precisava de 2 jogadoras na mesma condição, né? E o Brasil não conseguiu fazer frente nisso. Uma grande partida da Márcia Fu, uma grande partida da Virna, mas que não foi suficiente para vencer Cuba, né? Para a gente ter uma ideia aqui, a gente tem a Virna, como eu falei, né? Muito bem no ataque. Ela faz, acreditem, 31 pontos para o Brasil na virada de bola, no side-out, e consegue fazer 8 quando o Brasil tinha o saque, ou seja, quando tinha a possibilidade de fazer o ponto. E a Fu, que foi a outra grande jogadora, faz 18 no side-out e 10 quando o Brasil fazia ponto, né?
Então foram os dois destaques da seleção brasileira. Ana Moser vem logo depois com 11 ações favoráveis à rodada de bola e 7 aos pontos do Brasil quando tinha o saque. Essas foram as jogadoras de mais destaque na seleção brasileira, Vanessa. Cacá, e mesmo com essa dificuldade, como você bem lembrou, né, as centrais do Brasil estavam também passando por uma transição. A gente chegou ao nível mundial de parâmetro de altura já com Thaísa, com Fabiana, com Valeuska. Mesmo assim, com essa condição física mais baixa, o Brasil chegava muito perto de vencer Cuba. Como venceu na primeira fase dessa Olimpíada, como venceu depois nos Jogos Pan-Americanos de Winnipeg, em 99. Apesar disso, apesar dessa dificuldade física, o Brasil chegou a vencer Cuba. Se não existisse Cuba, Vanessa, o Brasil seria o time da década. Né? A partir de 94, ali, quando o Bernardinho assumiu, as seleções referências do voleibol feminino eram Brasil e Cuba. Tanto que o Brasil vencia a China com facilidade, Estados Unidos, mesmo a Rússia, né? O Brasil não tinha tanta dificuldade. O problema era Cuba. Era Cuba. Coreia, que também tinha uma equipe boa nesse período, o Brasil passava por cima. E o que faltou foi o vigor físico que a gente veio ter alguns anos depois. Que faz parte da transição de qualquer equipe, né? As jogadoras tinham um biotipo nos anos 80, tinham um biotipo nos anos 90, é que Cuba, de repente, antecipou essa transição. E ali na década de 90, como o Cacá lembrou, Brasil e Cuba dominavam o voleibol, a Rússia um degrauzinho abaixo, tanto que a Rússia sempre estava na semifinal, e as outras mais abaixo, as outras seleções. Rússia tem um detalhe histórico também, né, Vanessa? Ela começa a decair a partir de 91, de 89, a dissolução. a queda do Muro de Berlim, né? Dissolução da União Soviética. Em 92, ela já compete como a comunidade dos Estados Independentes. Em 96, ela já está declinando. Tanto o masculino quanto o feminino entram em declínio para depois o masculino, né, consegue mais essa ascensão, o feminino ainda está buscando isso, mas a Rússia entrou num período ruim. A Rússia feminina só volta a fazer final olímpica, ela faz final olímpica como sei em Barcelona, né, Cacá, em 92, e ela volta a fazer uma final olímpica em Sydney em 2000 e perdeu para essa Cuba, a última equipe aí da geração Mireia, geração Regla Torres. Jogão, né, Cacá? Para lembrar, para sempre. Jogão. É um daqueles jogos que a gente também faz questão de falar sempre, que ficou na memória do torcedor. A gente brinca que, mesmo quem não gostava de vôlei, acompanhava Brasil e Cuba, sabia tudo de Brasil e Cuba, porque sempre tinha um tempero a mais a partida, um sangue latino, né, Cacá? E para guardar com carinho, porque essa geração foi responsável por tudo que veio depois. Né? Foi o primeiro momento que o Brasil entra em quadra em qualquer situação como força principal do vôlei internacional. Né? A gente nunca tinha tido esse status. E a gente conseguiu graças ao trabalho dessa geração, a partir do momento que o Bernardinho assumiu o comando da seleção brasileira. Então, para os fãs, para guardar com muito carinho, porque se hoje a gente vibra aí e fala com orgulho que tem 2 ouros olímpicos, é porque alguma coisa foi plantada nesse período. E essa geração foi tão fantástica que até hoje se compara a ela, por exemplo, a de Pequim, quem era mais talentosa, quem não era. A Fofão sempre houve esse tipo de pergunta, porque foi uma geração realmente que fez a diferença. Eram jogadoras muito habilidosas e inesquecíveis. Terminamos, né, Cacá? Análise de Brasil e Cuba, um jogaço. Muito legal. Acompanhar também um jogo com as regras antigas é bem diferente. Uma velocidade diferente também. Só para complementar, né? Hoje a gente está acostumado a ver com as regras novas, né? Sem a vantagem, você vê 200 pontos jogados, né? Durante uma partida, normalmente. Foram quase 300 nesse jogo. Foram 295 pontos. Então a gente pode aí considerar, vamos dizer, um jogo de 7 sets, como seria hoje. Esses jogos eram intermináveis. Eu acho que essa mudança de regra deixou o voleibol mais dinâmico, mais atrativo assim para assistir. Ficou mais interessante.
E também deu uma longevidade maior aos atletas, né? Que passaram a ser bem menos exigidos. Tá certo, então, Cacau, obrigada por essa análise. A gente volta aí Valeu, com uma Vanessa. outra análise na próxima semana e a gente se vê. Essa foi mais uma edição do Nos Detalhes, o programa aqui da Vôlei Play. Até a próxima, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigado.